Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Compartilhem, divulguem o canal, comente. De novo, peço que vocês vejam os vídeos do canal por inteiro, ou se puderem assistirem, ouvir o vídeo de uma vez só, e o assista em, em partes, né? Um dia vocês assistem uma parte do vídeo, outro dia vocês terminam de ver o vídeo. Não sei, isso eu peço para que ajudem o canal a crescer, certo? E comente, deixe seus comentários e vamos ao vídeo, ao texto. Davi e Golias. Mito, pessoal. Pura mentira, pessoal. Mais outra mentira da Bíblia. Vou mostrar para vocês que as histórias de Davi é repleta de mentiras, certo? Conta a Bíblia que Saul não conhecia Davi. Diz ainda que este passa a conhecê-lo, o rei, né, no caso, Davi, né, no caso, passa a conhecer o rei, quando o Deus hebreu põe sobre Saul um mau espírito que o incomodava muito. Vejam. E o espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentavam um espírito mau da parte do Senhor. Essa passagem diz que Deus hebreu, o espírito do Deus hebreu saiu de Saul e deixou um outro espírito mau que ficava atormentando o Saul. Aí Saul, com esse incômodo desse espírito no corpo, não é, já expliquei essa questão desse espírito, pessoal. Não é demônio coisa nenhuma, certo? Bom, e então Saul se sentindo incomodado com esse negócio, aí os seus servos propuseram que ele arranjasse alguém que tocasse harpas. Bom, o servo de Saul então propõe ao Senhor que ele busque alguém que saiba tocar harpa, para que o espírito se afaste de sua pessoa. Vejam. Então os criados de Saul lhe disseram: Eis que agora o espírito mau da parte de Deus te atormenta. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão na tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que, quando o espírito mau da parte de Deus vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão, e te acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos: Buscai-me, pois, um homem que toque bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: Eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, cidade de Belém, que sabe tocar e é valente e vigoroso. Algumas passagens diz que ele era um guerreiro valente e homem de guerra. Veja, ele era um homem de guerra. Davi era um homem de guerra, como eu falei, né? Tem uns que falam que ele era um guerreiro, né? Que diz que era um homem de guerra. Bom, um pastor não pode ser um homem de guerra, né? Não entendeu o que eu estou dizendo, né? Eu trouxe essa questão em outro vídeo falando sobre a usurpação de Davi sobre o trono de Saul, né? Ó, e prudente em palavras e de gentil presença. O Senhor é com ele. E Saul enviou mensageiros a Jessé. Vejam, preste bem atenção a essa passagem, que nos mostra que, até esse momento, Davi não era conhecido por Saul, e Saul não conhecia Davi, e Davi não conhecia Saul, certo? E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: Envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão e um odre de vinho, e um cabrito, e enviou-os a Saul pela mão de Davi, seu filho. Assim, assim Davi veio a Saul, e esteve perante ele,
e o amou muito. Quem amou muito? Saul. Diz que passou a amar muito a Davi, a ter um carinho especial por Davi. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele, e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Davi se tornou pajem de armas de Saul. Então Saul mandou dizer a Jessé: Deixa estar a Davi perante mim, pois achou graça em meus olhos. E sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. 1 Samuel 16, versos 15 a 23. Repito, pessoal. 1 Samuel, versos 1 Samuel capítulo 16, versos 15 a 23, nos mostra claramente que o rei Saul não conhecia Davi e seus parentes, e nem estes a Saul. Assim, no sentido de conhecer pessoalmente, né? Os parentes, né? Lógico que eles sabiam que o rei que dominava sobre eles era Saul. Agora, Saul não conhecia eles, tá entendendo? E isso é mentira também, pessoal. Sabe por quê? Porque no meu outro vídeo eu explico, né? Porque Davi não era pastor coisa nenhuma. Em sua família eram pessoas assim, miseráveis do campo, como querem passar a ideia, algumas passagens, certo? Mas esse não é o tema dessa questão aqui. Essa questão eu já tratei em 3 vídeos, que fala da questão da usurpação de Davi. Bom, a passagem acima, portanto, nos diz que antes de Golias, o gigante, aparecer, Saul já conhecia tanto Davi quanto sua família. Entendeu, pessoal? A passagem acima, que é essa que nós acabamos de ler, nos diz que antes de Golias, o gigante, antes de Golias, o gigante, aparecer, Saul já conhecia tanto Davi quanto sua família. Entendeu? A passagem nos mostra o momento em que Saul começa ou passa a conhecer Davi, certo? E seus parentes, no caso, né? Existe um diálogo entre Saul e o pai de Davi, né? E, no caso, essa passagem é anterior ao tempo em que o gigante Golias aparece e começa a ameaçar os hebreus, dizendo que queria matar todo mundo, bababá, bababá, e que queria um homem entre eles para lutar. Toda essa temática e bobagem que os textos nos mostram, certo? Bom, vejamos agora os fragmentos de texto que nos apresenta a chegada de Golias. Veja como é que o texto nos apresenta a chegada de Golias. E até esse momento aqui, chegada de Golias, o Saul já conhecia Davi, certo? Bom, Golias, um grande guerreiro, originário de Gate, avançou vindo das fileiras dos filisteus e pôs-se diante das forças militares israelitas. Tratava-se de um verdadeiro gigante. Media para cima de 3 metros de altura. Trazia um capacete de bronze, vestia uma couraça que pesava uns 100 quilos, tinha as pernas protegidas com caneleiras, também de bronze, e a sua lança do mesmo metal era de vários centímetros de espessura. Guarnecida com uma ponta de ferro de perto de 12 quilos. O seu escudeiro ia à frente, carregando-lhe com um grande escudo. Golias parou então e gritou para os israelitas: Para, para que precisam vocês de um exército inteiro para resolver essa questão? Eu serei o delegado de todos os filisteus, e vocês escolham alguém que vos represente, e resolveremos este combate entre os dois. Se o vosso homem conseguir matar-me, seremos vossos escravos, mas se for eu a matá-lo, serão vocês nossos escravos. Desafio, pois, os exércitos de Israel, mandem ter comigo um homem que combata comigo. Ao ouvirem isto, Saul e todo o exército israelita ficaram
extremamente angustiados e atemorizados. 1 Samuel capítulo 17, certo? Então, o rei, no caso, o filisteu, de nome Golias, se apresenta e desafia os exércitos de Israel e diz que ele é o representante lá dos filisteus e que os hebreus deveriam, assim, escolher alguém para lutar com ele. O lado perdedor seria escravo do vencedor. A história é completamente mentirosa, pessoal. Certo? Por quê? Eu vou falar e vou repetir novamente no texto. O Golias se apresenta como... Ele se coloca à frente de um rei. Isso é mentira. Impossível de ter acontecido. Nenhum guerreiro ia se colocar à frente do rei. Entendeu? Nenhum guerreiro ia receber honra de vitória à frente de seu rei. Golias chega-se e diz ser o representante dos filisteus e exige que os hebreus agora apresentem um guerreiro para lutar entre si. Veja que sentido isso. Isso é mentira. Coisa de lenda. Certo? Vocês conseguem achar qual o objetivo de se ter inventado essa história de Golias? Seus inventores pretenderam enaltecer a Davi e mostrarem que Saul era um rei covarde. Foi essa a pretensão de quem inventou essa história de Golias. Enaltecer um rei e menosprezar outro, denegrir a imagem de outro. No caso, Davi, né, que seria mais tarde enaltecido como rei. Note que não faz sentido de Golias pedir um homem para lutar, pois quem representava as tropas eram os reis, e não outro homem. Se alguém tinha que lutar, esse seria Saul. Tinha que mandar, assim, representar, né? Se fosse para representar para lutar e representar todo o exército israelita, era Saul que tinha de lutar. Também Golias não poderia se colocar como sendo um rei do lado dos filisteus, pois ele não era rei. Ele cumpria ordens de um rei. Pois bem, diante da afronta proferida por Golias, surge Davi e se apresenta ao rei Saul. Nessa ocasião, Davi fica sabendo do prêmio que será dado àquele que matar o filisteu gigante. Vejam, Davi deixou o que havia trazido como responsável pelos suprimentos, correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. E a passagem diz que os irmãos de Davi já lutavam lá no exército de Saul. Enquanto conversava com eles, com os irmãos, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual. Diz que o filisteu ia para lá, ia um dia, chegava lá, xingava todo mundo, desafiava, chamava de covarde. Cadê? Vocês não arranjaram nenhum guerreiro ainda não para lutar comigo? Veja que mentira. O cara estava com um exército lá do lado deles. Os hebreus se juntavam também no exército, ficavam de lado, esperando alguém ser escolhido para lutar com esses gigantes. Vê se tem sentido isso, pessoal. Não existe isso, pessoal. Para marcar se reunir, não ter luta, não ter batalha, esperar que alguém arranje um outro lado para lutar. Bom, enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu e Gata avançou e disse que ele fazia isso durante algum tempo, sempre ia lá, se apresentava, chegava todo mundo, aí os hebreus ficavam com medo, saíam nas carreiras, e sair durante algum tempo. Bom, aí Davi ouviu o que o gigante falou. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram com muito medo. Pai, que mentira. Diz que os israelitas que estavam lá para lutar, que tinha um rei, né, Saul, que reunia esses guerreiros, diz que quando via esse camarada, o tal do Golias, aí saiu tudo com medo, fugindo. Aí de novo repetia tudo no outro dia. Aí no dia seguinte, acontecia a mesma coisa, porque diz que esse gigante aparecia diversas vezes, tal, né? E fazia o mesmo desafio diante dos hebreus, que eram guerreiros que estavam lá, rapaz. Aí aqui diz que eles pegaram, fugiram. Quer dizer, todas as vezes se reuniam e fugia quando via esse cara desafiar. Fala sério, a pessoa acredita numa bobagem dessa. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram com muito medo. Que o cara tinha 3 metros. Aí você acha um exército, o cara tem 3 metros, o cara vai poder com um exército. Embora ele tenha um outro exército do lado, mas
Aí ele só vai matar todo mundo? Não vai, pessoal. Ele tem as costas impenetrável? Impenetrável? Não tem. Mentira. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram com muito medo. Os israelitas diziam entre si: Vocês viram aquele homem? Que mentira. Todas as vezes que ele via, o cara fazia isso, perguntava: Vocês viram aquele homem? Para as mesmas pessoas, ele perguntava: Vocês viram aquele homem? Repito, o texto nos diz que essa situação de Golias ir desafiar os hebreus não aconteceu uma vez só, pessoal. Eram diversas vezes, em dias diferentes, que ele ia, tal, se reunia seu exército, os hebreus reuniam, o Saul reunia seus exércitos e ficavam de frente, e vinha esse camarada, esse filisteu, e desafiava os exércitos israelitas. Aí vocês acham que os caras iam fugir todo dia a mesma coisa, e todo dia esses caras iam perguntar um pro outro: Vocês viram aquele homem? Fala sério, pessoal. Isso é história de ninguém engolir. Ele veio desafiar Israel. Lógico que ele veio desafiar Israel. Se era coisa repetitiva, o rei dará. Aí veja que o texto diz: O rei dará, ou seja, o rei Saul, dará grandes riquezas a quem o matar. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Bom, nessa passagem, nós vimos que os hebreus cobravam impostos, os reis hebreus cobravam impostos, que é super normal, né, de seus súditos, vamos dizer assim, né? O que desmente as mentiras dos cristãos e de quem acredita nesse livro cheio de bobagem, de que eram mil maravilhas esses reis hebreus, quando eram adorados, quando eram adoradores de Javé e que eram fiéis a Javé. Mentira, eles se comportavam da mesma forma, cobravam impostos, matavam, roubavam, estupravam, é, violentavam mulheres ou estupravam, roubavam outros povos. Tudo isso eles faziam, pessoal. Veja que eles mesmos cobravam impostos, olha. Aí tá falando que se alguém matar esse filisteu, diz que ele vai parar de cobrar imposto dessa família e ainda diz que ia dar a mão de sua filha em casamento. Coisa de desenho, né, pessoal? Tá lembrado daqueles desenhos de que o rei vai dar a filha do casamento? Shrek, né? Tá lembrado de Shrek? Se o Shrek fosse lá, pegasse a princesa, tal, aí tinha o que é que tinha lá para proteger a princesa? Um, um dragão, né? Então, aí Shrek fizesse aquela presepada toda, ia conseguir o quê? Ia pegar a mão da princesa, casar. Tem essa história de Shrek, tem outras histórias, né? Que sempre existe essa historinha, né? Pica-pau, né? Nós vimos vários desenhos de pica-pau lá. A mão da princesa, dar a princesa iria dar a mão daquele que matasse o gigante, ou um dragão que ameaçava os povos lá daquela região. Ou seja, a Bíblia é esse tipo de história que a Bíblia nos apresenta, pessoal. Ela nos apresenta um gigante e a promessa de um rei de dar a mão do gigante, ou não só dar a mão do gigante, como também dar o seu reino, né? Dar o seu reino àquele que matar o gigante. Isso é história, pessoal. Isso é lenda, pessoal. Não tá vendo que isso é lenda? O cara apareceu um gigante. Cara, o que é que aparece na Bíblia? Cobra falante, jegue falante, águia falante, gigante. Esse não é o único gigante que aparece, são vários os gigantes que aparecem na Bíblia, né? Na Bíblia, a maioria dos povos dos cananeus eram gigantes. Certo? Todos os povos, a maioria dos cananeus eram gigantes para os hebreus. Bom, aí nessa história de Davi, aí aparece esse gigante, que tinha 3 metros, não sei quanto, e o rei Saul prometendo o seu reino, que incluía a mão de sua filha, àquele que matasse o gigante. E, de quebra, já queria casar com a mão do rei, lógico, né? Não tinha como pagar imposto, né? Ia entrar para a família real não pagava imposto. Veja que idiotice, que história mal feita, história que nós vemos em diversos filmes, em desenhos, e histórias desse tipo você vai ver em outras culturas, pessoal. As historinhas inventadas. É muito ridículo os enredos da Bíblia. Repito, só pessoas bobas, inocentes, pessoas sem senso crítico,
que não consegue questionar nada, porque vive numa redoma e vê essas passagens como algo real e verdadeiro, pessoal. Só tem mentiras nessa Bíblia. Davi perguntou aos soldados que estavam ali ao seu lado. Veja, depois que ele recebe essa informação de que matasse ia ficar com tudo isso, é para que ele diz, olha, ele já recebeu essa informação, né? Olha, o que é que foi a informação que Davi recebeu? Olha. Vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o matar. Também lhe dará sua filha em casamento. E isentará de imposto em Israel a família de seu pai. A única coisa histórica que nós absorvemos dessa mentirada toda é isso. Que em Israel se pagava impostos, como em toda a cultura. Tá entendendo? E que os reis não pagavam impostos. E pagavam os otários, né? Que mantinha a família real. É isso o dado histórico e real dessa passagem. Agora, gigante aqui, isso é tudo mentira. Veja o que é que Davi, depois que ouve esse besterol, o que é que ele diz? Olha, Davi perguntou aos soldados que estavam ali ao seu lado. Soldados, viram? O que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Veja que idiotice, pessoal. Rapaz, como é que alguém, repito, leva a sério um livro desse, pessoal? Esse livro, me desculpem, aqueles que o pensam de forma diferente. Aqueles que pensam de forma diferente. É livro de gente retardada, pessoal. Como é que existe um roteiro de um livro desse? Olha, repara. Ele já sabe o que, é que vai acontecer. Davi já sabe, olha. Vou ler novamente para vocês. Olha, os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Vou subir mais um pouco para pegar, para mostrar para vocês que Davi está ouvindo essas conversas. Olha. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu, de Gata avançou e lançou seu desafio habitual. Veja, era um desafio habitual que esse gigante chegava e fazia. Ou seja, não foi a primeira vez que o gigante chegou lá e desafiou. E veja o que acontecia. De novo, vou repetir as mesmas argumentações que eu falei. Agora apontando. Aí, avançou e lançou seu desafio habitual, pessoal. O gigante, veja se tem sentido. O gigante disse que ia diversas vezes lá, por diferentes dias. Chegava lá na frente dos hebreus, ele juntamente com os seus exércitos, e ficava desafiando os caras para arranjar um cara para brigar com eles. Vê se tem sentido isso. Bom, aí Davi ouviu. Veja que o texto diz: e Davi ouviu o desafio desse gigante nesse dia. Aí, quando os israelitas viram o homem, todos fugiram com medo. Quer dizer, todas as vezes Golias vinha, fazia essa mesma presepada, os hebreus fugiam. Pare, isso tem sentido? Os israelitas diziam entre si, e diziam a mesma coisa no caso, né? Todos os dias, diziam as mesmas coisas todos os dias. Todas que o cara vinha, o filisteu, o gigante aparecia e desafiava, aí eles vinham e perguntavam: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. Veja que o texto diz que Davi ouviu o desafio e os israelitas passaram a dizer entre si, e Davi ouviu essa conversa aqui, olha. Vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o matar. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Eu lhe pergunto, pessoal, você acha que essa informação saiu somente nessa ocasião? Não, pessoal. Somente as pessoas que estavam em meio a esse suposto combate sabiam dessa informação? Não, pessoal. Essa história, todos os hebreus já sabiam, porque diz que o rei ia dar àquele que matasse o gigante o seu reino, que representava a mão de sua filha, e isentado de impostos. Então não era só para os soldados, era qualquer pessoa que conseguisse matar o filisteu. Então essa informação saiu para todas as pessoas de Israel. E Davi já sabia, pessoal, dessa informação. Não era preciso que ele fosse perguntar a esses soldados o que é que o rei ia dar para que matasse o filisteu. Tá entendendo? A história se desmente por si mesma, pessoal. Por si mesma, pessoal. É ridículo o enredo dessas histórias bíblicas. É infantilizado demais. Vejam, vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o matar.
Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de imposto em Israel a família de seu pai. Davi perguntou, veja, ele ouviu isso, e nós sabemos, como eu já falei, isso era de conhecimento de todos de Israel, porque o filisteu desafiou o exército de Israel e ninguém se apresentou, nem mesmo o rei Davi se apresentou para lutar com o cara. Então, essa informação foi passada para o povo em geral de Israel, para ver se aparecia alguém que se prontificava para lutar contra o filisteu. Então, Davi já sabia. E mais mesmo assim, o texto aqui nos diz que essa conversa rolou aqui entre os homens de Saul e que Davi estava presente. Aí veja, ele presente ouviu isso e vem e faz a seguinte pergunta. Davi perguntou aos soldados que estavam ali ao seu lado. Os soldados estavam ao lado de Davi, pessoal. Esses soldados que estavam do lado de Davi foi que falaram isso. Aí vocês viram aquele homem e tal, o rei vai dar tal. Aí Davi vem e pergunta: o que receberá o homem que mata esses filisteus e salvar a honra de Israel? Pare. A informação já foi dada, ela diz, como eu repito, isso era de conhecimento geral. Aí o texto vem e Davi faz a pergunta que já devia, que tinha conhecimento. Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Pessoal, isso é um absurdo. A pessoa lê esses textos e achar que isso tem verdades. Repito, isso é livro de gente retardado. Não tem outra explicação. Só querer levar a sério uma infantilidade dessa? Aqui vemos que quem matasse Golias teria muitas riquezas, isenção de impostos e a mão da filha do rei. A passagem seguida nos diz que Saul ouviu as palavras de valentia proferidas contra o filisteu e manda-o chamar. Vou repetir. A passagem em seguida nos diz que Saul ouviu as palavras de valentia proferidas contra o filisteu e mandou-o chamar. E no caso, esse que pulou, né? Ouviu as palavras de valentias de quem? De Davi, proferidas por Davi. Proferidas por Davi contra o filisteu e manda o chamar. Saul, depois que ouviu lá, né, os homens de Saul, diz que foi falar para Saul essa mentirada aí que diz que Davi, né, falou que quem é esse filisteu que quer desafiar o exército de Israel. Aí mandou chamar ele e tal. Aí Davi se apresenta a Saul. Veja, as palavras de Davi chegam aos ouvidos de Saul, que logo o chama, como nós já dissemos. Disse Davi a Saul. Veja, disse Davi a Saul. Preste bem atenção no que nós vamos falar, pessoal. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele, respondeu Saul. Aliás, desculpa. Isso aqui é a fala de Davi, certo? Aí Saul respondeu, depois que ouviu essas palavras valentes de Davi. Veja que o texto quer enaltecer Davi, mostrar que Davi é um homem valente, corajoso, que não teve medo de um gigante, que era não sei quantas vezes maior que ele, tá entendendo? É engrandecer o inimigo. Engrandecer o inimigo é engrandecer aquele que o vencerá, tá entendendo? É apresentar um obstáculo ou um confronto poderoso vai enaltecer aquele que sobrepujar esse obstáculo. No caso era Davi, que ia sobrepujar esse gigante, que era não sei quantas vezes maior que ele. Tá entendendo, pessoal? A ideia aqui do texto é enaltecer a Davi e menosprezar ou denegrir ou diminuir a capacidade de Saul. Lembre-se que já havia em Israel lá nos textos que eu já falei anteriormente da usurpação, que diz que havia mulheres que dizia que Saul matou milhares, mas Davi matou seus 10 milhares.
E que a partir disso Saul ficou com ciúme, com inveja de Davi e que queria matá-lo. Só que nessa ocasião aí, Davi já fazia parte do exército de Saul, certo? Mas então, mas essa questão é essa. Aí. Essas ideias busca ter um fundo de objetividade. É enaltecer a Davi e denegrir uma outra pessoa. Tá entendendo? E quem é essa pessoa que os textos querem denegrir? Saul. Vejam. Aí, vocês viram que diz que esse filisteu se apresentava, diz que todo mundo ficava com medo, covardado. Até o próprio rei ficava covardado, sem querer lutar. Tá entendendo? Mas aparece, segundo a lenda aqui, que Davi apareceu, um menino, né? Sem grande importância, se apareceu para enfrentar esse desafio que o rei se acovardou, ele e seus homens. Respondeu Saul: Você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz. E ele é um guerreiro desde a mocidade. Entenderam? Veja que são vários elementos que vai desmentindo essas histórias. Lembre-se que em 1 Samuel, capítulo 16, Saul passa a conhecer a Davi quando vem um tal de um demônio, de um espírito mau que fica sobre ele. E os homens de Saul sugerem ele buscar um homem que toque harpa tal. E esse homem é Davi. Aí vai e leva ele. E naquela ocasião nós vimos que o texto diz que os homens de Saul diz que Davi era um guerreiro valente. Como é que ele é um guerreiro valente? E Saul agora, nessa ocasião, em 1 Samuel capítulo 17, 31, 33, diz o quê? Você não tem condições de lutar contra este filisteu. Você é apenas um rapaz. E ele é um guerreiro desde a mocidade. Ou seja, ele aqui está dizendo que Davi não era guerreiro. Que Davi não era valente. Tá entendendo? Ele desmente, pessoal. Vai desmentindo informações que são passadas em outras passagens. E isso é coisa típica de lendas. Típica de coisas inventadas. Típica de mentiras. Entendeu? Você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz. E ele é um guerreiro desde a mocidade. Bom, a resposta de Davi às declarações de Saul nos revela que estamos diante de um texto montado, forjado, pois sabemos que as passagens anteriores nos diziam que Saul já conhecia Davi, tanto que ele foi convocado para trabalhar como seu pajem de armas. Estão lembrados? Entretanto, aqui tudo se passa como se Davi e seus irmãos e pai fossem desconhecidos de Saul. Vocês percebem? Veja, Davi, entretanto, disse a Saul: Teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Depois que Saul disse que ele é um garotinho, jovem, é, e que o filisteu é um guerreiro valente e experimentado, e ele não tinha condições nenhuma de enfrentar esse filisteu, aí Davi passa a dizer isso aqui, veja, teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Ou seja, Davi está dizendo que ele, como servo de Saul, ele toma conta das ovelhas do pai dele, que é o, o Jessé. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele. Atinjo-o com golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba, atinjo-o com golpes até matá-lo. Veja, mais outras mentiras dentro do texto. Isso é lenda, pessoal. Como é que o pessoal acredita numa bobagem dessa? Davi, depois que o Saul passa a dizer que ele não tem condições, que o cara é muito forte, e tal, aí Davi passa a dizer os atributos de guerreiro que ele tem. Aí Davi disse que já matou leão, já matou urso, que foi atrás das ovelhas, que ele tomava conta. Tá entendendo? Quando se vira contra mim, eu pego pela juba. Davi disse que pegava o leão pela juba e atingia-o com golpes até matá-lo. Diante disso, Saul disse a Davi: Pai, fala sério. Diante disso, Saul disse a Davi: Vá, e que o Senhor esteja com você. Fala sério, pessoal. Você acha que um rei, pense comigo,
Eu já dei todos os motivos para vocês acreditarem numa história dessa, certo? E vou acrescentar mais. Se isso fosse verdade, que existisse um gigante, e que Davi, nesse contexto aqui, nessa passagem aqui, nos é apresentado como um menino indefeso, fraco, inexperiente de guerra, esse rei iria entregar seu reino nas mãos de uma criança ou de um adolescente qualquer para enfrentar um cara gigantesco, forte, experimentado de guerra. O que é que ele ia esperar desse menino que está a enfrentar? Que ele fosse ganhar para esse guerreiro? É? Vê se tem sentido. E você acha que um rei simplesmente ia aceitar as informações de desse jovem, como ele falou a respeito de Davi, que disse que matou um urso e que matou um leão, puxando pela juba e dando-lhe pancadas? Sim, o cara fala isso e o rei acredita que esse rapazinho fez tudo isso com o leão. Rapaz, como é que a pessoa acredita numa bobagem dessa? Davi diz que matou leão, matou urso com as próprias mãos. Mais forte que o Sansão, que disse que era o homem mais forte de todo Israel, de todo mundo. Matou um urso e um leão. Fala sério. Aí ele diz: vá e que o Senhor esteja com você. Aí você vê a mentirada, né? Que diz que ele matou um leão e um urso. Quando ele chega lá, diz que ele foi matar o cara com as mãos? Não. Diz que pegou uma balhadeirazinha e foi lutar com um tal do filisteu. Por que ele não foi lá matar o cara com as mãos? Uma pessoa que mata um leão, mata um urso com as mãos, diz que puxou o leão pela juba. Pare. Ou seja, o Golias era mais forte que um leão, o Golias é mais forte que um urso. Ele podia ter 40 metros, ou vamos dizer, ele podia ter 10 metros. É difícil para ele, assim, de mão limpa, ele enfrentar um leão, mesmo tendo 4, 5, 3 metros. É difícil, né? De enfrentar um leão bravo, né? Aí Davi, pequenininho Davi, né? Pelo menos nessa parte aqui, disse que matou um leão e um urso, pessoal. Isso é um absurdo, pessoal. É mais mentirosa ainda do que a história do gigante. Dizer que Davi matou um urso e um leão e pegou ainda o leão pela juba. Chama a atenção de vocês para mais outro detalhe. Vejam, os homens de Israel e de Judá levantaram-se então. Ó, chamo a atenção de vocês para mais esse outro detalhe, certo? Veja qual é o detalhe. Os homens de Israel e de Judá levantaram-se então, soltando gritos de guerra, e perseguiram os inimigos até a entrada de Gate e até as portas de Acaron. É uma outras versões é chamada de, se não me engano, parece que Ascalon. Acho que é Ascalon. Os cadáveres dos filisteus juncavam o caminho desde Saraim até Gat. Aqui é Get, mas é Gat, na verdade. Cidade filisteia. E até Acaron. No caso, como eu falei, é Ascalon. Voltando da perseguição, os filisteus saquearam o acampamento dos inimigos. Isso aqui é o momento, pessoal, que Davi diz que consegue matar Golias, certo? Aí o pessoal de Israel, né, vendo que os caras que Davi tinha matado o gigante, né, que era o maior obstáculo deles, aí disse que saíram em debandada para matar, saíram em debandada não, saíram à frente para matar os filisteus. Diz que saíram correndo com medo porque Davi tinha matado o gigante. Veja que mentira. Aí, bom, aí os cadáveres dos filisteus juncavam o caminho desde Saraim até, o Saraim até Get, ou Gati, e até Ascalon, ou Acaron. Voltando à perseguição, os israelitas saquearam o acampamento dos inimigos, porque era normal. Veja aqui, ó, como os crentes dizem que os hebreus não roubavam ninguém, não. Que é proibido, porque a lei proibia roubar. Olha aqui, saquear o quê? Roubar. Era comum o povo vencedor saquear, roubar os pertences do povo perdedor. Os caras estavam mortos, eles vinham lá tirar o que eles tinham, né?
Iam servir mais para eles. Eles tiravam tudo que sobrou lá, tiravam a roupa, é, hum, pertences de guerras, espadas, facas, é, roupas, né? Tiravam tudo. O acampamento, e saquearam o acampamento dos inimigos. Davi tomou a cabeça do filisteu e mandou levá-la para Jerusalém e conservou, porém, em sua própria tenda a armadura de Golias. Bom, antes de eu entrar nesse ponto aqui, vou voltar para cá para nós analisarmos aqui um ponto que eu acho que eu esqueci. Acho que eu esqueci, pessoal. Bom, vamos dar seguimento. Um ponto aqui que eu ia ressaltar, mas fugiu agora. Bom, então nessa outra passagem aqui, o ponto que eu quero destacar para vocês é que, veja o que é que diz aqui, Davi, depois que acontece toda essa. Que ele mata, né? E, o Filisteu e os exércitos de Israel sai matando o parte do exército dos filisteus, depois vem em volta, pega o saque todo deles. Como eu disse, acontece aqui, saque é o que? Roubar. Quando os hebreus perdiam guerra, eles iam lá, os filisteus e outros inimigos, iam lá, saqueavam o acampamento dos hebreus. Os hebreus faziam a mesma coisa. Normal. Aí os crentes vêm dizer que os hebreus tinham um comportamento diferente dos cananeus. Nessas guerras que se fazia, pessoal. O pessoal matava, roubava, o vencedor pegava as mulheres do perdedor e ficavam para eles, né? Essas mulheres era daqui, dessas guerras que vinham as concubinas, tá entendendo? Vinham daqui os escravos. E os hebreus faziam a mesma coisa. Veja aqui, mostrando claramente que eles faziam saques, entendeu? Mas a ignorância, vocês sabem como é, né? Cega as pessoas. Com que autoridade, aí eu pergunto para vocês, com que autoridade um pastorzinho, porque a passagem diz que ele era um pastorzinho medíocre, né? Aqui querendo dizer, né, nessa passagem, né? E Davi era um pastorzinho medíocre. Veja, com que autoridade um pastorzinho recém-elevado à posição de guerreiro, né? Que já que ele matou o gigante que ameaçava os hebreus, já teria entre os exércitos de Saul sua própria tenda. Veja, vou voltar para vocês, vou voltar para a passagem, veja. Não vou ler novamente toda a passagem, que é essa aqui, de 1 Samuel capítulo 17, versos 52 e 54. Vou pegar essa parte final aqui, ó. Depois que os exércitos de Israel voltam, né, dos saques, veja o que acontece. Davi tomou a cabeça do filisteu, de Golias no caso, e mandou levá-la para Jerusalém. Foi Davi que mandou, pessoal. Ele arrancou a cabeça e disse que era para o pessoal levar a cabeça lá para Jerusalém. Agora, por que Jerusalém, pessoal? Por que Davi mandou levar para Jerusalém? E outro detalhe, pessoal. Davi conservou, porém, em sua própria tenda a armadura de Golias. Pessoal, Davi tinha a própria tenda nesse exército já? Perceberam? Com que autoridade vamos analisar aqui como esse contextozinho aqui dessa parte aqui quer dizer, quer nos passar? Um moleque que foi visto como rei que não tinha a mínima condição de vencer a batalha, tem autoridade para mandar homens do exército levar a cabeça desse inimigo para Jerusalém. E por que Jerusalém? Terceiro ponto. Como esse medíocre pastorzinho já teria, naquele momento, sua própria tenda, ordenando que fosse guardada a armadura de Golias nessa tenda. Vocês percebem o que isso quer dizer? Vou repetir agora essas mesmas informações, certo? Com que autoridade Davi determinou que a cabeça de Golias fosse levada a Jerusalém? Por que levar a Jerusalém?
se a capital do governo de Saul não era Jerusalém. Entenderam? A questão que eu reprisei ali, Jerusalém. Pessoal, Jerusalém não existia com esse nome ainda no tempo em que Davi ainda não era rei. Entenderam? Essa cidade pertencia aos Jebuseus e era conhecida como Jebus, não era Jerusalém. Entenderam? Mas a passagem diz que Saul determinou que levassem para Jerusalém. Por que Jerusalém? Entenderam? Essa cidade, nessa época, estava sob controle, digo, Jerusalém, estava sob controle dos Jebuseus, pessoal. Ela só vai se tornar capital do reino de Davi quando esse se torna rei. E isso só acontece após a morte de Saul. Partiu Davi com todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, está vendo aí? O texto nos diz que Jerusalém era conhecida como Jebus anteriormente de ser Jerusalém. E estavam ali os Jebuseus, que moravam em Jerusalém. O local que seria mais tarde chamado Jerusalém era os Jebuseus. Daí a cidade se chamada Jebus. Habitantes da terra, ou seja, cananeus. Disseram os habitantes de Jebus a Davi: Não entrarás aqui, Davi. Todavia, Davi tomou a fortaleza de Sião, porque Jerusalém, ou Jebus, ela ficava num ponto elevado, num morro. Aí por isso que era chamado de Sião, ou Monte Sião, Fortaleza de Sião, entendeu? Que é a cidade de Davi. Passou a ser chamada cidade de Davi. Mas isso aqui, pessoal, é no momento em que Davi já se torna rei, essa passagem que se diz respeito, né? Nessa ocasião aqui, o Saul já tinha ido para o Beleléu. Davi, Davi disse: Aquele que primeiro feriu Jebuseu será chefe capitão. Subiu primeiro Joabe, filho de Jeruia, e foi feito chefe. Davi habitou na fortaleza. Que fortaleza? Fortaleza de Sião, que era Jebus, que mais tarde se chamaria Jerusalém. Por isso se chamou a cidade de Davi. Tá? Certo? 1 Crônicas, capítulo 11, 4, 7. Então, essa informação, pessoal, eu trouxe para vocês saberem que na passagem ali que é anterior a esta, se refere a fatos anteriores a essa invasão de Davi, quando ele vai e manda seu soldado invadir Jebus e tomar essa cidade de Jebus, que mais tarde passa a ser Jerusalém. Naquela ocasião lá em que ele supostamente mata o gigante, não havia essa cidade de Jerusalém. Mas o texto diz que ele mandou os homens levar para Jerusalém. Entenderam? Mas por que ele ia mandar para Jerusalém? Se Jerusalém não era propriedade nem dos hebreus do tempo de Saul, e nem dessa época aí que ele ainda era pastorzinho, nesse caso aqui, né? O que significa, pessoal? Que isso é uma montagem, pessoal. Isso é mentira. Se Davi mandou os homens levarem essa cabeça lá para Jerusalém, mandou a armadura ficar dentro de sua tenda, lá dentro do acampamento dos hebreus já tem uma tenda própria para Davi. Isso significa o quê, pessoal? Que estamos diante de uma montagem. Isso tudo é uma montagem, uma mentira. Se Davi tinha toda essa autoridade, Davi já era um guerreiro. Davi já lutava dentro do exército de Saul. É isso que essas informações nos querem passar, nos querem nos dizer. Armar essa montagem toda, essa mentirada toda, de novo, como eu falei lá nos outros vídeos, para dizer que Davi não era alguém próximo de Saul e que tentou usurpar e que ele chegou ao trono como rei por usurpação, por trabalhar contra Saul, buscando a matança de Saul. Tá entendendo? Veja que esses detalhes nos mostram que Davi não era um pastorzinho. E Davi não poderia ser um pastorzinho, porque ele tinha autoridade entre os homens de Saul. Veja, ele mandou que os homens levassem a cabeça para Jerusalém. É óbvio que isso aí é uma mentira, porque Jerusalém não poderia ser Jerusalém, porque nem no tempo de Saul, Jerusalém nessa época era dos hebreus, era dos jebuseus. Ela só passa a ser deles quando Davi assume o trono. E nessa época Saul já estaria morto. Nessa época, quando Davi assume o trono, ele cresce o olho grande para essa cidade e quer tomar essa cidade para si. Tá entendendo?
Então, aquela passagem anterior que diz que ele mandou levar a cabeça para Jerusalém, isso é vamos dizer, um anacronismo, certo? E na verdade ali quer dizer que Davi já era rei, que isso aí é uma invenção que eles criaram. E como eu disse, qual foi o motivo dessa invenção? Enaltecer a pessoa do rei Davi, que tinha matado um gigante fortíssimo, coisa do tipo, e menosprezar, denegrir a imagem de Saul. Percebam que toda essa passagem aqui é uma montagem. Perce, perce, é, Percebam que toda essa passagem aqui é uma montagem. Perceberam, né? Na verdade, né? Perceberam que toda essa montagem aqui, ou que toda essa passagem aqui é uma montagem? O escritor, indiretamente, por causa de sua burrice como tal, nos dá pista, pessoal, de que Davi não era pastor coisa nenhuma. Ele já era guerreiro, tanto que o escritor menciona que Davi tinha sua própria tenda dentro do acampamento de guerra dos hebreus. Terminada a batalha, que nunca aconteceu, contra o gigante filisteu e que culminou em sua morte, ante o pastorzinho da tribo de Judá, que todos vinham como guerreiro há muito tempo, Saul nos diz o seguinte: veja que essa passagem, vai mostrar o que aconteceu depois da matança do filisteu. Veja, quando Saul viu Davi, quando Saul viu Davi partir ao encontro do filisteu, disse a Abner, seu general. Tá lembrado naquela que eu falei que Davi foi lá, que Davi falou um discurso lá de valentia, tal. Aí o que foi que aconteceu? Aí Saul ficou sabendo desse discurso valente de Davi e mandou chamá-lo, tá ligado? Aí chamou ele. Aí Saul viu as condições de Davi e disse: Rapaz, você não tem condição de lutar com ele, não. Aqui ele é um guerreiro, um valentão, experimentado, e você é só um menino. Aí Davi vem e conta aquela mentirada, diz que tinha matado o urso, tinha matado o leão, puxou pela juba do leão e matou, tal, aquela conversa toda. Aí Saul vai e diz: Então vá, o Senhor está com você. Aí depois que Davi sai, depois que Saul fala esse negócio de que o Senhor está com ele, que ele deveria ir lutar, aí veja o que é que o texto diz. Aqui é a continuação daquela passagem, entenderam? Veja o que é que Saul diz aí. Quando Saul viu Davi partir ao encontro do filisteu, ou seja, de Golias, para lutar, disse a Abner, seu general: De quem é filho esse jovem, Abner? Abner, de quem é filho esse jovem? Por tua vida, ó rei. Aí o que é que diz Abner? Por tua vida, ó rei, respondeu Abner. Não sei. Disse-lhe o rei: Informa-te, pois de quem é filho esse jovem. E quando voltou Davi, depois de ter matado o filisteu Golias, no caso, levou Abner à presença de Saul, tendo ainda na mão a cabeça de Golias. Ou seja, Davi estava na mão, estava segurando, né, as suas mãos, a cabeça de Golias, que ele disse que era para levar lá para Jerusalém. Saul perguntou-lhe: Quem é o teu pai, jovem? Ó, jovem. Eu sou filho de Jessé de Belém, teu servo, respondeu Davi. 1 Samuel, veja, 1 Samuel 17, 55, 58. O que é que tem de especial nessa passagem? Pessoal, a passagem, essa aqui, nos mostra que Saul não conhecia Davi. Mas isso não faz sentido, pessoal. Por quê? Porque no capítulo de 1 Samuel, em 1 Samuel capítulo 16, nós vimos que quando é que Davi conhece Saul? Quando Saul começa a ter um espírito mau que chega a encostar nele. Aí Saul manda buscar, os homens de Saul manda buscar um menino, que no caso é Davi, para tocar harpa. Então, Davi já era conhecido de Saul, segundo 1 Samuel capítulo 16. Entendeu? E quando aparece esse gigante, desafia todo mundo, aí muda toda a história, pessoal, perceberam? Davi agora não é conhecido de Saul. Veja que Saul agora pergunta: de quem é esse filho de quem é esse filho, esse jovem, Abner? Pergunta para o seu comandante, né? Esse jovem aí é filho de quem, Abner? Aí o Abner também não sabe. Aí
Abner vai, diz que depois que Davi volta da batalha contra o Golias, aí vai leva Davi na presença de Saul, aí Saul começa a perguntar quem é o pai quem seria o pai de Davi, ao próprio Davi. Mas isso ele já sabia, segundo lá 1 Samuel, capítulo 16, que quando os homens de Saul levam Davi para o palácio de Saul para tocar harpas, aí diz que Saul gostou muito de Davi e que gostou tanto de Davi que disse que Davi passou a morar lá no palácio. E Saul envia homens avisando ao pai de Davi que ele agora ia ficar por lá e que ele seria o seu pajem de armas. Estão lembrados? É só vocês verificarem lá em 1 Samuel capítulo 16. Vocês vão ver, certo? E aqui agora em 1 Samuel capítulo 17, que é o capítulo seguinte ao 16, nós vimos uma história totalmente diferente, pessoal, da contada. Aqui, Davi não é mais conhecido por Saul. Davi é um desconhecido. No capítulo 16, Davi é conhecido, portanto, Davi é conhecido. Saul conhece tanto Davi como o pai de Davi. E aqui ele desconhece todo mundo. Não conhece Davi, não conhece o pai de Davi. Entenderam? E mentirada. O que isso significa, pessoal? Além de estarmos diante de relatos mentirosos, criados com diferentes objetivos, podemos tratar essas diferenças como uma contradição, certo? Ou podemos também entender que na Bíblia há diversos escritores, há diversos contos que foram reunidos, agrupados nesse livro que nós conhecemos como Bíblia. E esses contos, esses relatozinhos, saíram da cabeça de diferentes pessoas. O primeiro, no caso do capítulo 16, é de um outro escritor. Esse capítulo 17 é de uma outra pessoa. Tá entendendo? Podemos interpretar também essa informação dessa forma. Porque esse relato aqui é diferente do capítulo 16, pelas razões e motivos que eu já falei. E é aqui que a face se desmancha, pessoal, por completo, né? Como vocês perceberam. Saul, diferentemente do relato que já vimos inicialmente, que eu já falei que está lá no capítulo 16, não conhece a Davi e nem a seu pai. E nem adianta o crente tentar dizer que os relatos se complementam ou que eles estão fora de ordem. Não tem nada a ver. Qualquer pessoa inteligente, não digo nem inteligente, qualquer pessoa atenta vai perceber que os relatos não têm nada de complementar o outro. Um diz que ele conhecia, o outro diz que ele não conhece. Como é que são relatos complementares? Ou que estão fora de ordem? Se a ordem, se a ordem correta seria o capítulo 17, então nós vamos tratar aqui como Davi, Saul não conhecendo Davi. Só que esse momento é posterior à matança de Saul. E aquele outro, do capítulo 16, é, é anterior à morte de Golias. Então, como é que esses relatos podem ser complementares? Ou está fora de ordem? Tá entendendo? Porque os crentes gostam de jogar com essas duas desculpas, hein, pessoal? E gostam de mentir, hein? Mas tudo com o objetivo de tentar dar à Bíblia aquilo que ela não é, que é a palavra oriunda de um Deus, ou de um ser sábio, todo-poderoso, essa bobalhagem toda. É nítida a contradição, pessoal, pois em um deles o rei já conhece a Davi há muito tempo, e antes de ele lutar com Golias. O marco é Golias, entenderam, pessoal? Porém, num outro, eles nunca se viram, e o escritor nos mostra que isso ocorre após a derrota do gigante Golias. Ou seja, estamos diante de momentos distantes um do outro. Não tem nada de dizer ou de se falar que são ou complementares os eventos narrados no capítulo 16 de 1 Samuel com os apresentados em 1 Samuel capítulo 17. São momentos distintos e distantes e diferentes. Não se complementam. Mentira de quem fala isso. E quem acredita é mais bobo ainda. Os capítulos seguintes reforçam esse entendimento, pois neles agora Saul promete novamente a mão de sua filha a Davi. Lembre-se, pessoal, antes de Davi matar Golias, ele descobre, que eu já falei todas as razões daquela papagaiada toda, que o rei estava prometendo a mão da sua filha
àquele que matasse o gigante e que isentar esse homem que matasse o gigante, bem como a sua família, de impostos. Tá lembrado disso? Se não é só vocês voltarem o, o, o vídeo, né, e vão ver o que eu falei momentos anteriores. Ou recorrer à passagem, né, do capítulo 17 de 1 Samuel e capítulo 16 de 1 Samuel. Certo? Bom, os capítulos seguintes reforçam esse entendimento, pois neles agora Saul promete novamente a mão de sua filha Davi. Veja, então lembrado que a promessa já aconteceu lá antes de Davi a matar o gigante, a promessa é da filha do rei aquele que o matasse. Mas agora novamente, depois que ele mata o gigante, aí surge de novo a promessa da mão da filha de Saul, pessoal. Veja que salada. Os capítulos seguintes reforçam esse entendimento, pois nele agora Saul promete novamente a mão de sua filha a Davi. Só que se esses relatos fossem de fato reais, ela já seria mulher de Davi, pessoal. Por quê? Porque a promessa daquele que matasse o gigante ia ganhar a mão da filha de Davi, ou da filha de Saul. E Davi matou o gigante. Então, Davi já teria a mão da filha do rei Saul. Entenderam? Bom, posto que ele já havia matado o gigante, e um dos prêmios era justamente a mão da princesa. E a isenção dos impostos, né? Veja, e disse Saul a Davi: Eis aqui Merabe, minha filha mais velha, que te darei por mulher, contanto que seja homem, de valor, e pelejes as batalhas de Jeová. Pois Saul dizia consigo, no seu íntimo, né? Não seja a minha mão contra ele, mas sim a dos filisteus. Ou seja, Saul estava pensando em matar Davi, mas não pelas suas mãos, né? Para ele não se queimar diante do exército que via Davi como um homem valente, guerreiro e benquisto. Então, era propor coisas que Davi fosse fazer e morresse nas mãos dos filisteus. Não seja a minha mão contra ele, mas sim a dos filisteus, respondeu Davi. Aí respondeu Davi a Saul, porque o Saul está dizendo aqui que ia dar a mão da sua filha a Davi, né? Aí Davi disse, vocês vejam que eu não vou nem falar, senão eu vou entrar em outra questão. Bom, respondeu Davi a Saul, quem sou eu quando Saul prometeu dar a filha de sua filha a mão, sua filha Davi, veja que Davi disse: Quem sou eu e qual é a minha vida ou a família de meu pai em Israel para vir a ser genro do rei? Entendeu? Entenderam? 1 Samuel capítulo 18, 17. Aí Davi disse que ele não era ninguém para que ele tivesse essa honra de ter a filha do rei como sua esposa. Se ele e sua família era gente, né, de menos expressão, né? Quem era ele, né? Mas isso choca, pessoal. Esse capítulo 18, 17, 18 se choca com as informações do capítulo 16, do capítulo 17, como nós já dissemos. Por quê? Porque aqui o rei Saul promete novamente. Eu digo promete novamente porque já havia promessa no capítulo 17 de quem matasse o gigante e receber a mão de Merab. E aqui passa a informação de que Saul está dando a mão da sua filha a Davi pela primeira vez. Está entendendo? E isso é mentira, porque essa mão já tinha sido dada lá quando Davi matou o gigante. Entenderam? Isso não existe. Isso é lenda. Isso é mentira, pessoal. Isso é uma montagem. Entenderam? Você veja que aqui a história se passa como se nada daquilo tivesse acontecido, de Davi ter matado o gigante e de que o rei tinha prometido a mão da filha em casamento àquele que matasse o gigante.
Tá entendendo? Foi tudo esquecido. Ou seja, aquilo tudo não existiu. Tá entendendo? Vemos também aqui que não havia lei alguma de Javé. Não havia 10 mandamentos nem lei de Torá, coisa alguma, pessoal. Sabe por quê? Nós podemos dizer isso? Porque, embora a filha de Saul seja prometida a Davi aqui nessa passagem, ela se torna mulher de outro homem. A passagem mostra que quando esse rei Davi, esse rei Saul promete aqui, pela primeira vez, que já não é a primeira vez, como nós sabemos, a mão da filha dele a Davi, ele vai e faz uma presepada e faz com que essa filha dele case com outro soldado, que não é Davi. A filha de Davi, essa filha de Saul, o Saul casa ela com outro homem, outro guerreiro lá do seu exército. Entenderam? Mas o que acontece depois? O próprio rei entrega a essa mulher que já estava casada para Davi. Mas aí isso aí seria contra a lei do Deus hebreu. Tá entendendo? Não existia esse negócio de. A lei não proibia o adultério, né? Um homem está casado com a mulher de outro, ou um homem pegar a mulher de outro. Percebe a mentirada? E isso acontece nessa passagem, pessoal. Porque, embora a filha de Saul seja prometida a Davi, vou repetir, ó, vemos também aqui que não havia lei alguma de Javé, não havia desmandamento, não havia nada. Como eu já repeti, já falei em outros vídeos, e tem vídeos aqui postados já que eu falei que não existia lei nenhuma. Não havia desmandamentos nem lei de Torá, coisa alguma. Sabe por quê? Porque, embora a filha de Saul seja prometida a Davi, ela se torna mulher de outro homem. E se já era, e se ela já era de outro homem, mais tarde ela não poderia se tornar mulher de Davi, se ainda era mulher de um outro que ainda se encontrava vivo. Se a lei de Moisés existisse, isso não seria possível de Saul fazer. Não seria possível, né? Aqui houve um erro aqui que eu escrevi. Se a lei de Moisés existisse, isso não seria possível. Isso não seria possível de Saul fazer isso e nem de Davi aceitar pagar uma, aliás, e de Davi aceitar pegar uma mulher que já era de outro homem e que ainda estava vivo, certo? Vou corrigir aqui. Pronto, é isso aí. Entendeu, pessoal? Porque, como eu disse, Davi faz essa presepada aí, o Saul faz essa presepada, oferecer a filha dele para Davi, e o que Davi tem de fazer era tipo aqueles desafios de Hércules, né, os 12 trabalhos de Hércules, mas Davi não fez 12, mas fez alguns trabalhos em troca da mão da filha de Saul, e foi lá, Saul diz que pediu 100 prepúcios de rolas dos filisteus. Aí Davi vai e mata não só 100, né, e tira o, os prepúcios dos caras. O Davi vai e mata 200 e traz 200 pelanca de rola filisteias para Saul, certo? Aí só que Saul pensar que Davi ia ser morto, né? Nessa ocasião, né? Mas Davi sai vitorioso e mata esses caras, 200 e traz 20 pedaços de rola, né? Porque matou os caras. Você acha que ele ia sair torando fez circuncisão na pinta dos caras, os prepúcios dos caras? Não, ele pegou lá, cortou a rola dos caras. Cortou as 200 rolas dos caras e levaram para Saul. Tá entendendo? Aí o Saul achava que ele ia morrer, não morreu. Aí o Saul, ele pega e entrega a mão dele, a mão de sua filha para um soldado, entendeu? Dele. Aí mais tarde, essa mulher, que já era de outro homem, é dada por Saul para Davi. Ou seja,
E o cara depois, se vocês lerem, aí mesmo depois que Davi usurpa o trono, né? Esse cara, esse marido dessa mulher que Davi, no caso a filha de Saul, o cara era apaixonadão por ela. E ele é obrigado a deixar ela. E ele sai atrás da mulher, aí um pessoal aconselha ele voltar, deixar para lá, esquecer a mulher, né, que ia ser entregue a Davi. Porque Davi disse que quando Davi assume o poder, o controle todinho, ele exige lá que fosse entregue à mulher dele, que no caso seria a filha de Saul, certo? Bom, e mais essa essa filha de Saul já estava casada com esse cara. Aí o Saul, antes de morrer, entrega ela para Davi. É tanto que tem uma ocasião que Saul tenta matar de novo Saul, ou que Saul tenta matar Davi, e Davi está lá dentro do palácio, deitado com a filha de Saul, que é essa que já tinha sido casada com outro cara. Aí por isso que eu estou lhe dizendo, eu estou dizendo a vocês, não havia lei alguma. Que se houvesse lei, não seria possível Davi estar casado com uma mulher que já era casada. Entenderam? Que a lei proibia. É tudo mentira, pessoal. Tudo. Essas histórias do texto hebraico, dos hebreus, é tudo mentira, repito. É mentira. E, e o ponto em questão em relação à história de Davi e Golias, são essas questões que eu trouxe para vocês, que mostra que tudo isso foi uma montagem dos escritores tentando enaltecer Davi e diminuir Saul. Não houve gigante nenhum, não existia essa história de gigante nenhum, não havia gigante nenhum, certo? Davi não lutou com gigante nenhum, Davi não matou urso e nem leão nenhum, isso é tudo mentira. Qualquer pessoa sensata para e pensa e reflete e vê que não tem sentido, certo? É isso aí, pessoal. Dê seu like, seu dislike, compartilhe, divulgue e até a próxima.